Era 1997. O mundo ainda engatinhava na internet. Para a maioria das pessoas, a web era apenas uma curiosidade. Páginas simples, chats lentos, sites que pareciam mais panfletos digitais do que qualquer outra coisa. Wall Street, o coração pulsante das finanças, olhava para aquilo com desdém. Para os analistas e banqueiros, a internet era um passatempo de jovens nerds, sem nenhum potencial real de transformar a economia global. E foi nesse cenário de ceticismo que surgiu um homem com a risada peculiar, a cabeça raspada e um olhar fixo que parecia enxergar algo invisível aos demais. Seu nome era Jeffrey Preston Bezos. Para alguns, um excêntrico, que havia largado uma carreira confortável em Wall Street para abrir uma loja virtual de livros. Para outros, um visionário condenado a ser engolido pelo próprio sonho. Quando Bezos anunciou que a Amazon.com abriria capital na bolsa, a reação foi quase unânime. Riram dele. Analistas diziam que era um absurdo. Como alguém poderia competir com as grandes livrarias físicas? Como convencer pessoas a colocarem seus cartões de crédito em um site obscuro? Um analista chegou a zombar publicamente. É mais provável que eu veja Jesus Cristo voltar à Terra do que a Amazon dar lucro. Essa frase ecoou como uma sentença de morte. Wall Street, com sua arrogância secular, decretava que Bezos era apenas um sonhador ingênuo, mas Jeff não se abalou. Ele sabia que estava diante de uma guerra. A desconfiança, no entanto, não atingia apenas Bezos. Ela caía como uma sombra sobre todos os que trabalhavam na Amazon. Funcionários ouviam de familiares e amigos: "Você está desperdiçando sua carreira nessa aventura." Investidores duvidavam. Clientes hesitavam em confiar seus dados, a pressão era constante. E como se não bastasse, havia a tirania das regras de Wall Street. Cada trimestre as empresas precisavam mostrar lucros. Cada relatório era uma prova de fogo. Mas Bezos não tinha lucros para apresentar. Ele tinha prejuízos, e muitos, porque em vez de cortar gastos e agradar acionistas, ele fazia o oposto, reinvestia tudo na empresa. Foi então que Bezos tomou uma decisão que mudaria não apenas a trajetória da Amazon, mas também a forma como o mercado passaria a enxergar as empresas de tecnologia. Ele escreveu uma carta aos acionistas. Não era um relatório técnico ou cheio de números, era quase um manifesto, uma profecia. Nessa carta, Bezos deixou claro: na Amazon, vamos priorizar o longo prazo em vez do curto prazo. Vamos investir na experiência do cliente, mesmo que isso signifique perder dinheiro agora. O sucesso virá com a paciência. Era uma afronta direta ao Wall Street. Enquanto todos corriam atrás de lucros imediatos, ele anunciava que sacrificaria o presente em nome de um futuro invisível. Era uma visão quase religiosa, abrir mão do agora para colher décadas depois. Mas acreditar nessa visão não tornava a batalha mais fácil. A cada trimestre, os relatórios anunciavam prejuízos, as manchetes zombavam. Amazon, a livraria que nunca dará lucro. Os concorrentes riam, os investidores vendiam ações, a pressão aumentava. E então veio a tempestade perfeita, o estouro da bolha da internet no início dos anos 2000. Centenas de empresas digitais desapareceram da noite para o dia. Investidores perderam fortunas. Wall Street, implacável, apontou o dedo para Bezos. Eles serão os próximos. Mas não foram. Enquanto startups sumiam, Bezos mantinha a Amazon viva. Seu segredo era a visão de longo prazo. Ele não enxergava a Amazon como uma livraria. Ele via uma plataforma que poderia vender qualquer coisa. Livros eram apenas o começo. Aos poucos, a Amazon começou a se expandir. Entrou em eletrônicos, brinquedos, roupas, alimentos e, ao mesmo tempo, Bezos tomou uma decisão ousada: construir uma logística própria. Enquanto concorrentes tentavam sobreviver cortando custos, ele gastava bilhões em armazéns, centros de distribuição e tecnologia. Era como um general que, em vez de recuar diante do inimigo, avançava ainda mais fundo no território hostil. Seus funcionários, os Amazonians, trabalhavam até a exaustão, embalando caixas, criando códigos, respondendo clientes. Era uma guerra diária contra a dúvida e o descrédito. E então veio o momento decisivo. O clímax da batalha, o lançamento do Amazon Prime, uma assinatura anual que prometia algo quase impossível: entregas em 2 dias, ilimitadas. Na época, parecia loucura, logística cara, prazos irreais, uma promessa que soava como suicídio financeiro. Mas Bezos sabia: se os clientes se acostumassem com a velocidade, nunca mais aceitariam esperar semanas para uma entrega. E tinha razão. O Prime transformou a Amazon em algo mais do que uma loja, virou parte do cotidiano de milhões de pessoas. E quando Wall Street começou a acreditar que finalmente entendia a Amazon, Bezos revelou sua arma secreta: a Amazon Web Services, AWS.
Enquanto ninguém prestava atenção, ele havia construído uma infraestrutura tecnológica para sustentar o seu próprio site. Agora, vendia essa infraestrutura para o mundo. Empresas, startups e até governos começaram a rodar seus sistemas na nuvem da Amazon. A Amazon não era mais apenas uma empresa de e-commerce, era um império invisível sustentando boa parte da internet. Wall Street, que durante anos rira de Bezos, agora temia sua força. As ações dispararam, analistas que zombavam agora escreviam relatórios entusiasmados. E então, a vitória de Bezos não foi apenas dele, foi uma transformação coletiva. O comércio global nunca mais foi o mesmo. Lojas físicas viram clientes desaparecerem, a ideia de esperar semanas para um produto parecia absurda. A nuvem da AWS sustentou a ascensão de milhares de empresas. Wall Street, que um dia o rejeitou, agora reverenciava. O homem que eles chamaram de tolo tornou-se, anos depois, o mais rico do planeta. Mas a lição verdadeira não estava no dinheiro, estava na visão. Jeff Bezos mostrou que a paciência pode derrotar a pressa, que a convicção pode silenciar o riso dos céticos e que apostar no futuro exige coragem para enfrentar a incompreensão do presente. Assim como um profeta que anuncia algo invisível, Bezos plantou uma semente que floresceria décadas depois. Sua batalha contra Wall Street não foi apenas sobre negócios, foi sobre fé no futuro, sobre resistência diante do escárnio, sobre a coragem de sonhar quando todos dizem que é impossível. E essa é a história de Jeff Bezos contra Wall Street. Uma batalha de descrença, resistência e triunfo. E agora eu pergunto a você: será que as empresas de hoje ainda têm coragem de pensar no longo prazo? Ou todas se curvam ao imediatismo do lucro rápido? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo se essa história inspirou você e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais episódios de Histórias da Economia. Porque aqui, cada narrativa revela não apenas a construção de impérios, mas também as lições que podem transformar a nossa própria vida.